antes de começar a falar sobre sexo químico, eu vou falar, ao longo da apresentação, sobre várias questões de gênero, de orientação sexual. Então, acho que o primeiro ponto que é importante é que não vamos trabalhar com ideias binárias, com ideias tradicionais. A gente está falando de um espectro, a gente está falando de múltiplas possibilidades, e a gente está falando de um assunto que é muito novo. Então, é possível que, ao longo da minha apresentação, eu cometa alguma imprecisão de linguagem, por mais que a gente tente se atualizar, tente correr atrás. É um campo novo para todos nós, é um campo que muda de forma constante, justamente por ser muito atual. Então, sem a intenção de estigmatizar nenhum grupo, vou tentar abordar um pouco isso. Mas acho que é importante a gente, quando vai pensar em sexo químico, em chemsex, que a gente tenha essa mentalidade aberta para as várias nuances da sexualidade, da identidade humana. Por que as pessoas usam drogas para ter relações sexuais? Acho que essa é a primeira pergunta. E a gente tem uma série de respostas diferentes. Então, as pessoas usam drogas para melhorar a performance, para facilitar os contatos com potenciais parceiros, para desinibir e, com isso, conseguir colocar fetiches, fantasias em prática. Algumas substâncias ajudam a intensificar o prazer. O que é chemsex? O que é esse sexo químico que a gente está falando? Esse termo ele foi cunhado por esse autor, que é o David Stewart, no início dos anos 2000. Então, ele pega o que já acontece, como eu disse, desde lá da Grécia Antiga, e cunha esse termo de chemsex. E a definição, que é uma definição do terceiro Fórum Europeu de Chemsex, então existe uma instituição acadêmica para pensar o chemsex, para fazer as definições, que diz que é o uso de drogas específicas em contexto sexual por homens gays, bissexuais, homens que fazem sexo com homens e pessoas trans. E aí vocês podem ver que tem um asterisco do lado do trans, que inclui trans homens, trans mulheres, as pessoas não binárias. Um ponto que é muito importante, né, quando a gente vai falar de chemsex, a gente está falando do álcool, a gente está falando do cigarro, a gente está falando da sildenafila, da tadalafila. Não, a gente está falando de drogas específicas. E aí, quais são essas drogas específicas? Basicamente, essas 4 que entraram na definição do Fórum Europeu. A mefedrona, que é uma catinona relacionada às anfetaminas, então ela tem um efeito estimulante. Ela foi sintetizada no início do século XXI, então essa realmente é uma substância nova, que tem a apresentação em pó, cápsula ou comprimidos. E o que ela vai gerar, como um estimulante relacionado às anfetaminas, é um aumento de energia da atividade física, conexão emocional e euforia, e aí a gente vai vendo qual é a utilidade dela no chemsex. Então, ela vai aumentar a intensidade do relacionamento com os potenciais parceiros, o desejo de interagir e conversar, mudanças na percepção sensorial, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial como um bom estimulante. E aí você pode ir subindo para os efeitos colaterais à medida que você vai intensificando a dose. Ansiedade, paranoia, insônia, náusea, vômitos, comportamento mais impulsivo, e é uma droga com potencial de abuso, é uma droga que tem o potencial de causar dependência. A gente tem o ácido gama-hidroxibutírico, que é o GHB, que é um depressor do sistema nervoso central, diferente da mefedrona. Ele é um anestésico, é usado no tratamento da narcolepsia, e ele se apresenta como um líquido, incolor, inodoro e com um gosto levemente salgado. Ele também vai causar alguma euforia, relaxamento e aumento da libido. Mas você acabou de falar que é um depressor do sistema nervoso central. Como que ele causa euforia? É mais ou menos como o álcool, que todo mundo acho que já viu aquele amigo que bebe um pouco, sobe na mesa, tira a camisa, dança na balada. Mas se ele continua bebendo, o efeito é depressor. Então, o álcool ele tem uma ação bifásica. No início, em dose pequena, ele age como um estimulante. Na hora que você intensifica, o efeito depressor, que é o preponderante. E o mesmo acontece com o GHB.
Sonolência, perda da consciência, amnésia. O GHB ele é muito usado no Boa Noite Cinderela, então as pessoas colocarem na bebida e você toma e fica ali meio com um rebaixamento da qualidade da consciência, uma alteração qualitativa do nível de consciência, e aí você vai ter amnésia, vai acordar num motel sozinho, sem saber o que aconteceu, como você chegou lá. Então, pode ser bastante desesperador. Depressão respiratória, morte por parada respiratória. Ele é conhecido como êxtase líquido, ou G. É usado muito em contextos de festas e tem também um potencial de abuso e dependência, assim como a mefedrona. A combinação mefedrona-GHB, um estimulante com um depressor, ela é muito comum. Então, eu uso o estimulante para ficar mais agitado, mais pilhado. Aí eu exagerei na dose do estimulante, eu vou usar um pouquinho do GHB para dar uma equilibrada. Aí rebaixou demais, eu uso mais um pouquinho da mefedrona. Então, como é muito comum a gente ver, acho que nos consultórios é muito mais comum a gente ver álcool e cocaína, acontece a mesma coisa com GHB e mefedrona. E a gente tem o GBL, que é um parente próximo do GHB, que é a gama-butirolactona, que é uma precursora química do GHB, também é um líquido incolor e inodoro, mas ao invés de ser salgado, é amargo. É usado industrialmente como um solvente e na fabricação de produtos químicos, e quando ele é ingerido, ele é metabolizado em GHB. Então, ele é um precursor do GHB, vai ter os efeitos exatamente iguais aos do GHB. Por fim, as metanfetaminas, que são estimulantes do sistema nervoso central, quimicamente relacionadas às anfetaminas, que a gente está mais familiarizado. Elas aumentam a liberação de dopamina e inibem a recaptação dessa mesma dopamina. Então, elas têm um poder de aumentar a dopamina que é muito, muito intenso. Mais intenso que o da cocaína, por exemplo. As apresentações são em pó, comprimidos ou cristais. Ela pode ser ingerida, ela pode ser inalada, ela pode ser fumada, ela pode ser macerada, diluída e injetada pela via retal, que é uma mucosa muito vascularizada, então você tem uma absorção muito rápida. E elas vão causar todos os efeitos que a gente está familiarizado das anfetaminas. Aumento da energia, euforia, hiperatividade, diminuição do apetite, aumento da libido, e aí talvez o grande uso no chemsex, ansiedade, paranoia, comportamento violento, problemas cardiovasculares, uma das maiores causas de infarto entre jovens pela vasoconstrição, e elas têm um risco elevado de overdose e morte. Essas substâncias, elas não são... Por que é um dilema da atualidade? Por que isso é uma coisa relativamente nova, especialmente no nosso país? Porque são drogas caras. O Brasil é um dos países que tem a cocaína mais barata do mundo. E cocaína que você consegue encontrar de muita qualidade por um preço muito acessível. E por isso a gente tem muito mais mercado para cocaína. A gente precisa lembrar que quando a gente está falando de drogas, a gente está falando de um produto que segue também leis de mercado. E aí tem um parênteses que eu queria fazer, que são os poppers. Os poppers eles não entram na definição de chemsex, segundo aquele fórum europeu, mas eles são um grupo de substâncias que é muito utilizado para relações sexuais. São nitritos voláteis, então eles vão ser, de forma geral, baforados. Eles causam euforia, taquicardia, uma sensação de relaxamento, de bem-estar, um estímulo sensorial, então qualquer toque vai ganhar uma intensidade diferente, vasodilatação e relaxamento da musculatura lisa. De forma geral, o poppers ele é muito usado para as relações anais receptivas, porque ele causa o relaxamento da musculatura lisa, o relaxamento do esfíncter anal, facilita o sexo anal receptivo. Ele foi usado justamente pela vasodilatação como tratamento da angina lá nos anos 70, e no começo do século XX, desculpa, e dos anos 70 para cá, ele vem sendo usado, passou a ser usado de forma recreativa, começando nos Estados Unidos, Europa, e tem chegado no nosso país.